Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Missão Mãe. Se você é mãe e também acha que a maior missão da sua maternidade é ganhar os corações dos seus filhos para Deus, esse podcast ele está sendo feito para você, amém? E o tema de hoje do Missão Mãe é O Sofrimento Nunca é em Vão. Eu li um livro há alguns anos de Elizabeth Elliot com essa temática e fui muito edificada. Uma mulher que me trouxe uma perspectiva que a gente também encontra no personagem Jó, que temos na Bíblia, que o sofrimento, ele é sinônimo de tristeza, mas espiritualmente falando, é também um sinônimo de um caminho de Deus, onde a gente pode deixar de conhecer o nosso Deus de ouvir falar, para conhecer ele de perto. E foi isso que aconteceu com Jó. Eu já quero te convidar a pegar a sua Bíblia aí onde você está, tá certo? E abrir a Bíblia para ler junto com a gente, porque é muito mais gostoso quando a gente lê a palavra, é nutrido pela palavra. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, Jó diz assim ao Senhor, depois de ter passado por tantos sofrimentos: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. No versículo 5 ele diz: com o ouvido os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Nossa, que forte, né? E o mais bonito é que Jó falou tudo isso, engrandeceu o nome do Senhor, depois de ter passado por diversos sofrimentos. A gente vê aí no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 1, o Senhor falando que Jó ele era o quê? Irrepreensível. Mas Deus permitiu, né, que ele passasse por uma provação. Ele fosse testado. Vamos abrir a Bíblia aí. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Só que lá em Jó, capítulo 1 e versículo 8, 11 e 12, vamos voltar aqui um pouquinho, Jó, capítulo 1, versículo 8, 11 e 12, a gente entende por que Jó foi provado. Se ele era um homem irrepreensível, reto, né, segundo o próprio Deus, um homem admirável, por que provar Jó? Olha só o que aconteceu. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. E aí, Satanás fala assim para Deus: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, que verás que ele vai blasfemar a ti na tua face. E o Senhor diz a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó foi colocado perante o Senhor como um exemplo de servo fiel. Satanás vem e desafia, né, a Deus, dizendo: ele tem tudo, ele é rico, ele tem uma família maravilhosa, ele tem tantos bens, ele tem saúde, mas toca nele. E aí Jó é desafiado. E Deus diz: pode tocar tudo, pode mexer em tudo, só não mexa na vida dele, mas no resto pode tocar. E Satanás começa aí a tirar coisa por coisa da vida de Jó. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus ele permite o sofrimento. A gente vê aí claramente que Deus ele permitiu essa situação na vida de Jó. Porém, a gente vê também aí que o Senhor ele está passando e observando cada situação ali da vida de Jó junto com ele. Jó ele teve perda de bens materiais. E não só a perda de tudo que ele tinha, ele perdeu o capital de giro, a maneira como ele ganhava dinheiro. Então, ele perdeu a riqueza dele e não tinha como se reerguer. Qual ser humano que não fica desorientado diante de uma crise financeira? Vem para mexer mesmo com a gente. A crise financeira não é brincadeira, vem para tirar o nosso equilíbrio. Então, Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, ele era riquíssimo, ele perdeu tudo que ele tinha e ainda mais perdeu a maneira como reconstruir aquilo. E aí também veio a enfermidade, que é outra coisa que vem também para desequilibrar qualquer ser humano.
a morte de todos os filhos, não só de um ou outro, mas de todos os filhos. Ele foi acusado também perante os amigos, né? Ou falsos amigos. Deve estar em pecado, né? Ele também teve que ouvir gracinha, que é outra provação, né? É outra dificuldade. Não é fácil a gente ouvir, né? Pessoas que não entendem o processo que Deus está fazendo com sua vida e ouvir indiretas, gracinhas. Isso aí é outra provação. E ainda a esposa de Jó, né? Vamos ler aí Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. A esposa de Jó, Satanás, né, não tocou nela, mas olha só o que ela fala para Jó, diante de tanta dificuldade, diante de tanta angústia. Então a sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Olha o conselho que a mulher dele dá para ele diante da crise financeira, da enfermidade, da morte dos filhos, do xingamento, né, dos amigos. E aí, olha só a resposta de Jó. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Gente, Jó, diante de tudo que estava passando e ainda contando com algo que eu considero também uma outra grande provação, o silêncio. Porque ele não sabia que ele estava sendo testado. Com certeza seria menos difícil, digamos assim, ele saber que ele estava passando por tudo aquilo porque estava sendo testado aí por Satanás. Mas ele não sabia. Deus estava em silêncio. E ainda assim, Jó, ele não blasfema. Ele não peca, ele não dá razão à sua mulher. E aí a gente percebe que Deus, sim, ele permite o sofrimento, mesmo em silêncio, ele passa conosco. Ele não está alheio à nossa dor, à nossa dificuldade, não. O nosso Deus, ele está lado a lado. Aleluia. Mas também, por último, a gente vê aí o que acontece na vida de quem passa pela prova, vence a prova, é honrado. Deus, ele não permite provação na vida de seus filhos para matar ninguém. A prova é para nos fortalecer. E a gente vê aí em Jó, capítulo 13, versículo 5. Diante de tanto sofrimento, o que é que Jó responde? Diante da angústia, da dor, da interrogação, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Eu não sei se você que está em casa está passando por alguma dessas dificuldades que Jó passou. Jó passou por tudo de uma vez, né? Por isso que a gente traz ele aqui como exemplo. Mas, independente do que você esteja passando, olha só o que aconteceu com Jó. Acho que ele pode te inspirar muito aí nessa adversidade. Lá em Jó 42, novamente, e 42 e versículo 10. O Senhor, ele virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto ele possuía. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É o Deus que permite a provação na nossa vida, passa conosco e, quando aprovados, ele pode sim, se quiser, restituir em dobro, como ele fez Jó. E Jó não só teve as bênçãos materiais, a saúde, tudo que ele havia perdido em dobro. O que eu acho mais bonito, gente, é que Jó, aí no versículo 5, ele diz: com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Jó cresceu na provação e na adversidade. Então, possamos aprender com esse personagem maravilhoso que tem muito a nos ensinar. O sofrimento, ele pode sim ser um meio pelo qual Deus se utiliza para a gente se aproximar dele e para a gente caminhar para o cumprimento de muitas promessas. Amém? E hoje, diante de sofrimento, um tema que eu queria muito abordar aqui no Missão Mãe é o luto. E desde que eu vi a irmã Elaine e a irmã Luzinete são nossas entrevistadas de hoje,
as duas passaram pelo sofrimento do luto, né? Que eu acho que de tudo que Jó passou, acho que eu me colocando no lugar dele, acho que o mais difícil talvez foi perder todos os filhos, né? Porque ainda que ele fosse restituído depois pelos filhos, não seriam os mesmos filhos. Então, é muito doloroso a parte da perda, né, do luto. Pode falar, já. E eu quero já desde já desejar à irmã Elaine, à irmã Luzinete, sejam muito bem-vindas. Fiquem muito à vontade aqui no Missão Mãe. Mais do que isso é impossível, mais à vontade. Mais à vontade, né? Eu vou pedir para a irmã Luzinete ficar, sempre quando for falar mais pertinho do microfone. A irmã Elaine já está assim. A irmã Elaine, eu soube, né, quando ela perdeu o esposo dela, se passou um pedido de oração já no grupo da classe lá da EBD. A gente faz parte da mesma, né, classe. E ali eu já comecei, eu lhe conhecia só assim, né? Oi, Pai do Senhor, mas eu passei ali a orar pela senhora mesmo, dizer, Senhor, ajuda essa mulher, sustenta essa mulher. A irmã Luzinete, eu ouvi o testemunho dela com o filho, a senhora perdeu o esposo, a irmã Luzinete, o filho primogênito, e a gente estava tomando um café, eu e meu esposo, e eu estava dizendo assim, foi muito interessante isso. Eu disse, Rafa, eu preciso de uma irmã para ir com a irmã Elaine para o programa onde a gente vai abordar o luto. Eu queria alguém que perdeu o filho. E a irmã Luzinete chegou, conversou com a gente, perguntou se podia sentar na mesa e começou a contar a história da perda do filho. Eu disse, meu Deus, é lindo. E ali o meu coração bradava, é ela, é ela. Né? Interessante é que a gente, por mais que seja da mesma congregação, não é de se falar, né, irmã Luzinete? Eu sempre lhe vejo distante, mas não sei, acho que eu ainda não tinha trocado nenhuma palavra com a senhora. E aí eu vi ali aquele encontro como encontro de Deus e estamos aqui para ouvir a experiência de vocês, que eu quero muito ouvir, né? E abençoar e edificar outras vidas que ou estão passando por isso ou irão passar, né? Porque o programa vai ficar no YouTube, então a gente sabe que pessoas no futuro também irão assistir. Então, fiquem muito à vontade, amém? Amém. Vamos começar louvando? Sim, com certeza. A letra eu tô sem aqui, mas vocês estão com a letra, né? Sim. A gente consegue cantar. É o mesmo hino? É o mesmo hino. Tá aqui. Deixa eu só abrir aqui pra- Certo. Eu falei muito, irmão Everton, a reflexão. Deu quanto tempo? Meu Deus, era para dar 3. Jesus me ajude. O senhor tem que botar um cronômetro aí, irmão Everton. Tá falando demais. O hino começa nada está perdido, é? Nada. Vamos lá, irmã Luzinete. 3, só tem cantor aqui. eu que não a sou. senhora que disse que 3, fala o quê? Vozeirão terrível. 3, 2, 1. Nada, nada está perdido. Deus é invencível. Filho seu só faz. Não, peraí, calma lá, rapidinho. de novo. Deixa eu ver aqui. Deus está contigo. Foi? Perdão. Deixa eu pegar o da senhora. Silêncio. Vamos de novo? 3, 2, 1. Nada, nada está perdido. Deus está contigo. E em silêncio Ele agindo está. Olha, olha para Cristo. Ele é invencível. Servo seu só faz triunfar, triunfar. Ele é Deus e outro igual não há, não há. Por que então temer? Pode se aquietar. Tu és servo de Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levanta, pode alguém te caluniar, mesmo assim tu não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Aleluia, glória a Deus. Nada está perdido, amém? Amém. Não importa o que você perdeu, nada está perdido. Glória a Deus, o Senhor já está aqui em nosso meio. E eu já quero que vocês se deliciem aí com essas delícias que a minha tia Neide fez. Obrigada, tia Neide. Vovó Severina, quem estiver assistindo aí na casa de vó. Muito obrigada. Olha só quantas delícias ela mandou. Ela fez questão de fazer. Eu quero fazer. E aí eu pensei que ela ia mandar uma, duas, que eu mandou um monte de salgado. Tem um bocado de coisa ali. A gente hoje vai ter banquete do céu e da terra. Amém? Amém. Também quero desde já agradecer a essa mais nova loja de flores aqui, floricultura aqui em Recife, é a Florê,
que hoje está deixando o nosso cenário aqui, nosso estúdio muito mais bonito, né? É. Com essas rosas. Está chegando o Dia dos Namorados, então já fica como sugestão, tá? De presente. Se você não sabe o que dá aí, a sua amada, que você está assistindo, olha, não deixa de aproveitar essa oportunidade da Florê, que o preço tá assim, né? Preço de lançamento. Não tem nem como concorrer. Eu nem acreditei quando eu olhei o catálogo. Realmente, assim, tudo muito delicado. Muito bonito, tá muito cheiroso o Natal Estúdio. Aquele arranjo ali, Dede, dá pra mostrar também. Aquele arranjo ali que tá perto da irmã Elaine, aquele ali é meu, viu? Aquele ali é meu, vai ficar brilhantando lá a minha casa. E esses aqui eu vou dar pra vocês no final. Amém. Então, que Deus abençoe também a Florê. Deus abençoe Tia Neire por ter mandado essas delícias, né? E eu já quero começar fazendo perguntas, porque eu tô ansiosa pra ouvir a história de vocês. E eu faço questão de não perguntar no WhatsApp, porque eu quero Senti. sentir de verdade, sabe? Assim, ouvir de verdade. E eu já quero perguntar quem é a irmã Elaine e quem é a irmã Luzinete. Como é que vocês se veem? Como é que vocês se apresentariam? Melhor do que eu apresentar vocês é vocês mesmos se apresentarem. Quem começa? Faça as honras. A senhora, irmã Bem, Luzinete. eu gosto muito de mim. E me vejo assim como uma pessoa alegre, de bem com a vida, trabalhando para Jesus, fazendo o possível para chegar no céu, fazendo força Glória a Deus. para chegar no céu. Então, eu posso ler o que eu escrevi sobre Claro. sofrimento. Eu fiquei em casa, assim, perguntando a mim mesma, o que é sofrimento? Se fala muito em sofrimento, mas o que é o sofrimento? Nós sabemos que o sofrimento é uma consequência do pecado, para começar. Desde o Jardim do Éden, a gente sabe que o homem foi feito para viver eternamente. Mas o pecado atrapalhou esse plano de Deus, porque o homem foi quem escolheu. E nós somos aqueles que escolhemos, fazemos as nossas escolhas. E por conta disso veio o sofrimento. Mas o sofrimento é o quê? É uma experiência complexa, multifacetada, quer dizer, tem muitas faces, que pode ser física, emocional ou psicológica. Pode ser causado por uma variedade de fatores. Por exemplo, a dor física, que é a doença, são lesões, etc. A perda ou luto, também é a morte de um ente querido, uma separação, etc. Problemas emocionais, a ansiedade, a depressão, porque está na moda, né? Agora. Tá em Todo alta. mundo agora é ansiedade. Ah, eu estou passando pela ansiedade, uma depressão. Dificuldades financeiras, já foi falado na vida de Jó. Dificuldades sociais, trauma ou estresse. Quer dizer, é uma experiência subjetiva. Nunca a minha dor vai ser igual a de Elaine. Verdade. Nunca a minha dor vai ser igual a de qualquer outra mãe, qualquer viúva, qualquer filha que perdeu o pai, perdeu a mãe. Nunca é igual. A dor não tem cor, ela não tem medida. Ela não é assim, eu diria, a coisa que se pode pegar, se pode manusear. Eu vou dizer, a minha dor é maior do que a de Elaine. Isso não existe. A minha teve não sei quantos quilos, da cor verde, que eu gosto muito de verde. Não tem. É uma coisa indescritível. Ela aparece de um jeito, ela é consequência de algum trauma. De alguma coisa que surge, no meu caso, posso já contar? Ou deixo para lá? Eu vou deixar a irmã Elaine se apresentar, aí depois cada uma começa já a Sim, contar a sua aí história. então, a minha história realmente foi de muito sofrimento, como a de muitas mães, muita gente que está me ouvindo, algumas mães, vão entender o que eu estou falando, não é igual, mas é parecido. E o propósito de Deus também tem por trás disso, a salvação da alma dele. Eu vou chegar até lá, porque ele estava afastado da igreja. E como mãe era o que eu mais temia, Jesus levar sem salvação. Mas Deus é lindo. Não deixou que isso acontecesse e vocês vão saber daqui a pouco.
Que linda. A senhora é uma fofa. Dirigente Circo da Oração, né? Muitos anos. Hoje está na Dirigi coordenação. Campo da Vovozinha, Ah. dirigi Rua dos Casados, Ah. na área 1. Coordenador na época era pastor Severino Júnior. E também fui chamada para ajudar a nossa irmã Judite na coordenação, e sou escalada, né, para os aniversários. E é muito bom trabalhar para Jesus. Eu fico feliz. E um dia desses eu fui escalada para Jerônimo de Lela 2. Quanta gente conhecida, foi tanto abraço. Nunca mais eu vi a A senhora. senhora é uma querida, viu? Isso é bom demais. É muito bom, né? Ser demais, amada, ser querida. É muito bom demais. Eu amo encontrar assim as pessoas. É um e refrigério. É um refrigério, Isso, exatamente. no dia a dia da Receber gente um tão abraço. sobrecarregado, né? E aí, irmã Elaine? Quem é a irmã Elaine Ribeiro? Eu me vejo um servo menor, uma ovelhinha da casa do Senhor, como eu sempre digo. Se tem as ovelhas, eu sou a menor. Mas uma ovelha que está sempre disposta a fazer a vontade de Deus. Se é para moer, que Ele me moa. Se é para usar, que Ele me use. Então, Ele faça de mim o que Ele quiser. Amém. Sou dele para tudo. Entende? E conheço um Deus pessoal. Um Deus que eu não vejo de longe, mas que quando eu preciso dizer, papai, vem aqui que eu quero sentir o teu cheirinho, Ele está comigo. Glória a Deus. Como o Jó perdeu tudo. Você pode ver, Deus multiplicou tudo, menos os filhos. E a mulher. Isso. Os filhos Ele não multiplicou, porque Ele é um Deus que sabe do meu sofrimento, e o teu Ele não passa batido. Ele chega junto, Ele trabalha junto com você. Ele diz, filho, eu te entendo. E eu conheço um Deus que Ele é meu pai, Ele é meu amigo, Ele é meu protetor, Ele é meu juiz. E eu sou isso. Eu sou o que Deus quer que eu seja para o que Ele Amém. precisa. Oi, irmã Elaine, acredito que no caso das duas dores, a da senhora, pelo tempo, está mais recente, não é isso? Meu esposo, ele era meu companheiro de vida, o amor da minha vida. Quem era o irmão André? Ah, quem teve o privilégio de conhecer o meu marido sabe que ele era incrível. Era um homem de Deus. Quando eu acordava, ele estava de joelhos. Quando eu descia, tinham 3 Bíblias na minha sala e ele com um caderno de anotação. Até hoje eu me lembro que a última anotação de esboço que ele estava fazendo era sobre a tamareira. Maria. Era um homem calado, mas que abria a boca com muita sabedoria. Quem conheceu o pastor Almeida, via o mini Almeidinha que ele era. Enquanto eu sou o furacão, ele era a ventania. Enquanto eu sou o fogo, ele era a água. Então, apesar de muito diferente, nós nos completávamos muito. E até hoje todos dizem, eu não sabia onde começava o André e terminava a Elaine, quando terminava a Elaine começava o André. Que lindo. Então É eu perdi lindo o amor da minha vida. Então Glória a Deus. eu sei dizer o que é ser uma carne. E ele era minha carne. Que lindo. A senhora foi pega de surpresa, irmã Elaine, ou Deus ele lhe deu algum sinal? Como é que foi, assim? A senhora lembra como é No que foi momento, eu não entendia. Mas depois o Senhor me fez lembrar que Ele me deu diversos sinais. E por muitos anos. Né? Eu conheci meu esposo, e a gente começou a namorar em 2008. Em 2010, o Senhor me deu um sonho que eu não entendi. E uma semana depois, eu fui a uma consagração, e nessa consagração, através do presbítero Gesimiel, Deus usando ele tremendamente, falava que ele sempre foi comigo, só sempre foi eu e ele o tempo inteiro. E eu não entendia, não entendi. Ele fazia promessas que me incluíam. E quando cheguei em casa, falava com meu esposo, eu disse, amor, Deus fez promessa, não sei o quê. E falando de mim, mas eu achava que era só algo que era só eu e Deus. A gente foi para um culto, Deus disse que ia aguardasse a surpresa. E depois de um tempo, né, quando a gente também foi para a consagração, a Santa Ceia em Encruzilhada, foi a última Santa Ceia que ele participou. E eu lembro que quando ele desceu do Uber, ele brilhava, ele simplesmente brilhava. Não sei explicar. Era diferente, a pisada dele era diferente, o cheiro dele era diferente, o brilho dele era diferente. Até os nossos amigos diziam assim, André,
tá pronto, tá um obreiro. E o Senhor falou no meu coração quando ele desceu. Ele está pronto. E eu entendi, pronto para a obra. Né? Até porque nós trabalhávamos juntos coordenando os PROATs da área. E eu entendi, como assim, né? E todo mundo via diferente. Mas depois eu entendi. Ele falou para minha filha, um dia antes de falecer, que partiria para o Senhor. E ela só veio me falar 15 dias depois. E aí, Então ele falou para ela. falou. Ele falou. Ele não falou para mim, falou para ela. Eu digo que Deus não falou comigo diretamente para a gente não dar uma de Jacó, né? Pegar sem a cá Jesus, como a gente já tinha feito. Meu esposo, alguns anos atrás, ele teve infecção generalizada. E o Senhor me disse que daquele leito ele só sairia por 2 propósitos. Ou para cumprir a vontade dele, ou para ser sepultado. E ali eu entrei na batalha com Jesus 15 dias. E ele saiu para fazer a vontade de Deus e glorificar o nome do Senhor, como ele fez até o final da vida dele. Glória a Deus. A gente vai perguntar mais à senhora sobre isso, mas a irmã Luzinete, a senhora quer começar contando seu testemunho? Pois não. Conte aí. Em 2000... Deixa eu tentar botar o celular da senhora no silencioso, porque tá vibrando, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pode começar contando. Em 2009, meu filho era solteiro, morava comigo. Como eu já disse, ele já estava com 38 anos, era policial civil. E sempre viveu sob muita oração, né? Porque quem é mãe ora muito pelos seus filhos, principalmente quando eles se afastam. Como ele estava afastado da igreja, eu tenho 2 filhos e 2 filhas. No caso, agora só um filho. E era aquela preocupação tremenda. Quando foi em 2009, eu fui ao médico, ao cardiologista, e cheguei em casa dizendo assim, parece que eu estou vendo. Então, essa cena não sai diante de mim. Ele pegando a garrafa para tomar água, colocando no copo. Aí eu disse, Júnior, eu chamava Júnior, que era o nome do pai dele. Júnior, tu arruma a tua vida, porque nesses dias o senhor vai me levar. O médico está suspeitando de angina de peito, não sabia nem o que é isso, nem sei, né? Aí ele olhou para mim e disse, quem tu, maninha? Ele era muito alto, tinha 1,86 m, quase 100 quilos, um tipão de homem. Aí ele olhou para mim e fez, vê o que eu estou te dizendo hoje. Tu vais me enterrar primeiro. Aí eu disse, misericórdia, está repreendido. Dentro de mim, né? Para ele não ouvir. Essa palavra está repreendida. E fiquei com aquilo. E no meu aniversário em outubro, as irmãs fizeram dia 12 de outubro, fizeram dia 15, o pastor Severino Júnior foi. Quando ele me viu, ele foi entrando, subiu no púlpito e disse, é bem rápido por conta da escola bíblica, que é em outubro, né? Eu vou ficar só um pouquinho. Aí deram logo a oportunidade a ele, claro. Aí ele leu, disse assim, eu não sei por que eu estou lendo esse versículo, irmã Luzinete. Coma pão e beba água, porque a jornada vai ser longa. Aí quando ele desce para se despedir, para vir embora aqui para o Templo Central, ele disse de novo, olha, eu não marquei versículo nenhum para dar para a senhora. Coma pão, aí ele repetiu. Eu disse, certo. E fiquei. Isso foi em 2009. 2010, que já foi o ano, eu estava na consagração, como a gente chama, da comissão. E na terça-feira, estávamos todas em jejum. E eu estava, nesse momento, chorando muito, orando, inclusive por ele. Porque ele vivia pelo meio do mundo, né? Assim, Qual era a função a dele? função dele? Ele era policial, Sim. civil. Sim. Eu encontrava muito ele aqui na área de Santa Amaro, na viatura, e ele não queria que eu ficasse por aqui. Era perigoso, não sei o que. Até hoje Jesus tem me guardado, eu só dizia isso. E então, eu percebi que uma pessoa se ajoelhou junto de mim.
Aí eu abri o olho, era uma irmã da comissão que estava sentada do outro lado. Aí eu olhei, o que foi que houve? Perguntei, ela disse, irmã Luzinete, não dá para ficar mais no meu lugar. Eu disse, o que aconteceu, menina? Disse, baixinho, né? Porque as outras estavam orando. O Senhor mandou lhe dizer que cuida muito dos seus filhos. Eu disse, sim. Mas também, ele mandou dizer que grande vai ser a surpresa. Prepara o lenço. Já começou a doer daí. Agora, livramento, livramento, livramento de morte. Aí eu fiquei chorando, ela levantou, voltou para o lugar dela. Eu sabia que era com ele. E eu comecei, aí eu pintei o meu quadro. Ele vai se envolver em alguma diligência, alguma coisa, e vai ser ferido, e vai para o hospital, e lá Deus tem um encontro com ele, e ele, Jesus salva, ele volta. Eu achava que era assim. Mas não foi. Menos de um mês depois, eu acho, 29 de março, dia 27, no sábado, era ensaio do Grande Coral para o Congresso de Mulheres. Ele liga para mim, se aí tem almoço, ele estava de serviço, como a gente chama, né? De plantão. Aí tem almoço, mãe? Claro, sempre tem, né, menino? Vem-te embora. Aí ele almoçou, eu nem sabia que era a última vez, senão eu tinha feito tanta coisa. Deus não diz tudo. Deus não diz tudo. Aí ele disse, eu vou para aí, vou almoçar. Aproveitei, ele me deixou aqui na 7 de setembro, para o ensaio na congregação. Ele desci, aí disse, dá um beijo. Aí dei um beijo nele e foi o beijo de despedida. Fui para o ensaio, mas eu já senti uma angústia. Eu já senti uma angústia dentro de casa. Era como se eu não tivesse um lugar bom para ficar. E o Senhor disse isso à irmã. O Senhor me mostrou a senhora dentro da sua casa, para lá e para cá. Eu não contei a ninguém. A coisa era só minha, não era para contar. E então, nesse dia 27 do sábado, a gente se despediu. No domingo eu não o vi, né? Que ele saiu, né? Para passear com os amigos, essa coisa aí. E na segunda ele saiu da delegacia. Era 10h30 da manhã. Ele não falou mais comigo. 10h20, Silone. Silone trabalhava comigo na classe. Vocês são daquela classe. Eu e Silone, né? Ficou depois Rosângela. Aí Silone liga, era 10h20. Não sei o que ela queria, alguma coisa da classe, eu não lembro, porque eu não estava assimilando nada. A comissão que eu fazia parte, que era vovozinha, já estava em João de Barros. Pedi para a vice-dirigente ir na frente, porque eu tinha que resolver alguma coisa. Ela, não se preocupe não, a gente vai. Mas eu não queria ir. E eu ficava assim, dentro do quarto, Senhor, por que é que eu não quero ir? A comissão já está lá, Jesus. Irmã Iracema está lá com as irmãs. E por que eu não quero ir? Aí, quando Silone liga, eu disse... Eu nem ouvi, foi que ela nem lembro o que foi que ela falou. Eu só disse assim, ora por Júnior. Eu estou muito preocupada com ele. Ela disse, eu vou orar agora. Desligou o telefone. E eu fiquei. Meio-dia liguei a TV. Quero não. Desliguei. Eu estava assim, desse jeito. Completamente perdida, inquieta, sem saber a situação. E ele já estava morto. 10h30 ele saiu da delegacia, 11 horas ele estava morto. E então eu fui para o ciclo de oração. Sofreu um acidente. Eu fui para o ciclo de oração. Eu disse a Silone que ia para o ciclo de oração. E ninguém sabia onde eu estava. Minhas filhas, todo mundo ligando para o meu celular. Esqueci o celular em casa. Parece uma coisa
A gente vai depois contando a história, vai vendo, vai ajustando. Quebra-cabeça, Sim, né? quebra-cabeça. E ninguém me achava. Aí quando uma menina do coral, que também é do Projeto Samuel, liga para a Silone e diz, olha, a gente está tudo aqui procurando Luzinete, que aí ela contou para a Silone o que aconteceu. Ela disse, misericórdia. Eu falei com ela, eu sei onde ela está. Aí foram para João de Barros. Umas 3 horas, eu sou muito detalhista, viu? Umas 3 horas a dirigente me deu a oportunidade. O presbítero Jesaías era o responsável pela congregação, e ele falou todos os vales da Bíblia, menos do Salmo 23. Ele saiu falando na mensagem dele, o vale tal. Eu disse, é por aí que eu vou pegar, deixa. Aí eu li o Salmo 23, ainda que eu ande Glória a Deus. pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Tua vara e o teu cajado me consolam. São 2 elementos de consolo, é a vara e o cajado. Nisso já havia 2 carros em frente à congregação, me esperando para levar para o IML. E quando eu termino a palavra, aí a dirigente vem, aquele jeito, a vice-dirigente me abraçando, é uma mãezona. Irmã Luzinete, Cláudia está aí fora. Cláudia, minha filha. E não era Cláudia, era Keila. Quando eu saio na porta, que a gente chama porta do Oitão, estava Loide Rosa, estava Silone, estava minha filha, tinha um monte de gente. Aí eu botei as 2 mãos nos ouvidos e disse, eu não quero ouvir. Eu já sabia. Eu não quero ouvir, não quero. Eu não acredito. Aí comecei a gritar. Depois até eu pedi desculpa à dirigência de oração, porque eu falo muito alto, né? As irmãs ouviram dentro do templo, né? E eu disse, irmão Jesaías, ele veio ver o que era, eu disse, por favor, liga para o pastor Ailton, para o pastor Severino Júnior, diz o que aconteceu. Finalmente, aí veio o pastor Severino Júnior e disse, olha, pastor Ailton está numa reunião, mas eu vim ficar com a senhora, muito bem. Mas para mim, tudo fazia. Aí fui direto para o IML. E não me deixaram ver. Arrumaram ele direitinho, só me deixaram ver quando ele já estava no caixão. E é uma cena terrível. A gente está acostumado aí, né? Vou ver velório de irmão fulano, velório, mas quando se trata da gente... E quando é um filho, sabe onde foi que eu senti a dor? No meu estômago. Aqui no abdômen era dor, literalmente dor. E eu disse, Jesus, eu sofri tanto para ter esse menino. Ele nasceu tão grande, já tão pesado. Passei de 4h30 da manhã, ele veio nascer às 4h30 da tarde. Foi muita dor, mas igual a essa, não tem. E quando chegou a irmã Judite, depois do programa A Mulher e Seus Desafios, ela foi me ver. E eu lá, calada. E ela foi chegando, me abraçou e disse, o que eu faço agora tu não sabes. Vai saber depois. E olhou para o caixão, olhou para mim e disse, salvação não é mérito seu. É entre Deus e ele. E a preocupação era essa. Era Jesus ter salvo a sua alma. Mas Deus não deixa nada por terminar. Aleluia. Ele sempre cumpre e é fiel no que diz, titim por titim. Aleluia. Aí chega um irmão, eu não conheço essa irmã, não vi mais, só nesse dia, nessa hora. Ela assim, cansada, ofegante, de ter vindo correndo, como ela disse. Ela disse, eu estava em casa, não me deu a paz, não me deu bom dia, nada, ela só perguntou, é aqui que é Désio? Aí o pessoal do Filadélfia estava assim, é aqui sim. Aí ele entrou, todo mundo achava que ela me conhecia. Chegou para minha filha, quem é a mãe dele? Ali, ó. Glória a Estava Deus. até junto de Aimee e outras dirigentes.
Aí mesmo se lembra disso. Aí ela chegou para mim e disse assim, eu estava em casa e ouvi pela RBN, que na época era Rádio Boas Novas, e vim correndo lhe dizer que Jesus salvou seu filho. Aleluia. Aí eu fiz. Aí olhou para o caixão e disse, o que Deus tinha na vida dele não era isso, mas ele não quis. Como é importante a gente tomar uma decisão. Deus respeita, ele não quis. Aleluia. E ele fez assim, porque lá na frente a senhora ia chorar muito mais. Aí fez. As irmãs se afastaram um pouquinho, sentaram essa irmã até hoje, eu não sei quem foi. Ninguém perguntou o nome dela, nem onde ela morava. Eu achava que ela era da área 1, que ela veio correndo. Ela disse, eu vim correndo, e ela estava ofegante, ela vinha cansada de correr. E agora? Para comprovar, a gente sempre gosta de uma confirmação, né? Se Jesus fala, né? A gente, não, eu quero que Deus confirme. Mas é bíblico, né? Verdade. E eu quero uma confirmação. Aí fiquei. Só fui para o ciclo de oração na outra semana. Não, pode falar. Eu só fui ao ciclo de oração na outra semana. Quando eu vou chegando, a vice-dirigente me abraçou. Parecia que eu não via ninguém, o povo tudo distante. Que sensação horrível. Aí disse assim, Jesus salvou seu filho. Eu fiz do mesmo jeito. Vá conversar com a Augusta. A Augusta ainda está lá na comissão. Aí eu fui, procurei a Augusta. Augusta, o que é que tu tens para me dizer? Ela disse, olha, a família do meu marido mora em Surubim. Eu acho que é esse nome. E ele veio para Recife naquela segunda-feira. E quando ele escutou a pancada do ônibus no carro, na viatura da polícia, ele parou o carro e foi ver o que era. Quando ele chegou perto, aí eu já vou passar para ele, porque eu conheci esse irmão 2 anos depois. Era um diácono da igreja lá, onde ele mora ainda. Uhum. E ele disse assim, eu fui falar com ele, aí a irmã me apresentou, disse, aqui é a mãe do rapaz, tá? Ele disse, a senhora é mãe daquele menino lindo? Eu disse, fui. Eu posso falar numa morte linda? Eu disse, fica à vontade. Foi linda Glória a a morte do Deus. seu filho. Eu vi quando tiraram ele da viatura. Ele estava muito ofegante, cansado, porque ele quebrou a costela e furou o pulmão. E houve hemorragia. E os bombeiros colocaram ele no chão, começaram a dar massagem, como eles fazem, né? Mas antes disso, ele disse que se aproximou para evangelizar, que esse gosta de fazer isso, mas fizeram um círculo, ninguém chegou perto. Mas quando colocaram ele a fio comprido no piso, na estrada, né, que ali era a estrada, ele olhou para o céu, ele abriu o olho, ele sorriu, colocou essa mão aqui e a outra ele levantou. Aí o irmão disse, esse menino é filho de crente ou está afastado da igreja? E o Espírito Santo disse a ele, ele está indo salvo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o que eu quero dizer com isso tudo? Eu sei que a saudade dói às vezes. 15 anos depois, eu ainda sinto muita falta dele. E saudade, por sinal, diga-se de passagem, saudade é uma palavra que só existe em língua portuguesa. Isso. E o que é saudade? Que? Me diga aí. É a vontade de rever, de estar perto, de dar um cheiro, no meu caso, de dizer para ele, eu te amo. Eu aproveito para dizer às mães que estão me escutando, que os filhos estão afastados da igreja, estão em droga, qualquer coisa semelhante. Não desista. Ame. Tolere. Tenha paciência. Ore. Diga a ele que o ama. Não deixe para dizer quando não tiver mais jeito. Porque ele não vai ouvir mais.
Então tem que dizer agora, enquanto está em vida. Tudo quanto a gente tem que dizer, que elogiar. Em vida. Que depois, todo mundo sabe disso, não tem mais jeito. Então a morte é uma coisa que ninguém quer passar por ela. Mas Salomão, em toda a sua sabedoria, disse que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há banquete. Por que, Salomão? Porque lá, no luto, é que a gente vê o final de todo homem. E voltando para Edésio Júnior, eu tenho a certeza que vou encontrar com ele. Certeza absoluta que eu vou me encontrar com ele, porque o Deus a quem servimos, aquela criança que eu levei nos braços para a Santa Ceia, para ser consagrado, ele sempre foi do Senhor. Então, chegou o momento, Deus levou. Aí eu disse, no velório, eu pedi a oportunidade ao pastor Severino Júnior, falou o capelão da polícia, depois falou o pastor Severino Júnior, disse, eu quero falar. Agradecia, tinha muita gente, a Coral Filadélfia, presbíteros da área 1, as comissões, foi todo mundo. Aí eu agradeci o pessoal, só de Cavaleiro, onde ele trabalhava, veio um ônibus. Ele era muito querido, era bem assim, expansivo. E eu disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei de Jó. Não é à toa, falei. Ainda disse, Jó perdeu os 10 filhos num dia só. Eu só perdi um. Ficaram mais 3. Então, bendito seja o nome do Senhor. E foi assim que eu soube que Deus não... Como é que eu ia saber? Deus mandou esse homem. Ele disse, irmã, eu nem vinha para Recife naquela manhã. Mas de repente me deu uma vontade, juntei mais 2 amiguinhos dele lá, 2 rapazes, e resolveu. Por que que Deus mandou? Para ser testemunha, ele tinha que ser um parente de uma moça, uma irmã da comissão que trabalha comigo, para poder eu saber. Para eu saber, tomar conhecimento que Deus usou aquela irmã, levou lá no velório, para me dizer que Jesus o salvou. Eu tinha como comprovar? Deus me conhece. Deus me conhece. Eu precisava que alguém dissesse, ele foi salvo. Para o coração ficar em paz, o coração, né, mãe? ficou. Coração de mãe. Oração de mãe. Eu não estou gabando as mães, nem colocando em primeiro lugar, não. Mas todas aquelas mulheres que oram, como diz pastor Ailton, quem ora sabe primeiro. É verdade. Porque Deus não deixa sem avisar. O sofrimento é sofrimento. Mas vai chegar o dia, e está perto de acabar tudo isso. Verdade. Sofrimento, dor, tudo vai se acabar. Eu estou esperando. Eu acho que eu vou primeiro do que vocês. Ou não, né? Ou não. Amém. Amém. Eu estava até perguntando ao meu pai hoje, eu disse, pai, depois que meu pai é professor de teologia, escatologia, aí eu estava perguntando, pai, quando a gente é salvo e morre, a gente vai para onde? E ele começou a falar, eu disse, tá bom, para de falar, que daqui a pouco eu vou dobrar o joelho e dizer, Jesus já pode me levar. Porque ele começou a contar. Muita gente pergunta isso a ele. Muita sim, gente. é recorrente. Ele começou a falar que a gente no céu, até, né, o arrebatamento, a gente vai estar lá com Jesus, com todos os personagens da Bíblia que são salvos, e não vai ter acesso a nada da terra, a ter informações da terra, mas enquanto estivermos no céu, aguardando arrebatamento, estaremos com todos os outros que já estão, né, É lindo, né? aguardando também o arrebatamento. Será então, que a gente vai conhecer os nossos parentes? Sim, a Bíblia Vai, diz. sim. Se Com os certeza. discípulos conheceram Elias verdade. e Moisés, que nunca viram, imagina a gente. sim, a gente vai conhecer também. Aí eu digo e o céu sempre, é a primeira- perfeito, né, gente? Não, com Eu digo certeza. assim, a primeira pessoa que eu quero falar, é claro, é Jesus. Dizia ele, muito obrigada porque você me amou, morreu por mim. E depois eu quero perguntar, onde é que está meu filho? E assim, verdade. irmã Elaine, eu não sei se a senhora chegou a assistir o testemunho
da cantora Estela, na questão do luto. Achei que foi bem forte o luto dela. Ela perdeu um filho, né? E ela gravou uma música, O Milagre Sou Eu. Eu achei muito interessante o testemunho dela, porque realmente, assim, se é salvo, está com o Senhor no céu, não tem nem mais acesso a informações da terra, lá é só vitória. Não, verdade. Realmente o milagre é para quem fica aqui, né? Até o dia que Deus permitir, porque tem um propósito, a senhora falou, que estava numa congregação, não foi? E Deus usou o presbítero Gesimiel para falar para a senhora ali promessas que ele ainda tinha na sua vida, né? Então Deus, a chamada do seu esposo terminou, mas Deus tem algo ainda a cumprir em sua vida, né? E aí a gente precisa estar bem, né? Tá pertinho de Jesus para ficar de pé, né? É mais algo interessante, Sim. irmã Stephanie, é porque através do luto, o luto é triste, mas o Senhor nos faz ver que nossa morada não é aqui. E depois do meu esposo, é a certeza plena, como eu disse domingo, é a certeza plena que eu não sou daqui. Eu estou passando por aqui. Meu marido, ele Amém. está com o dono dele, aquele que me deu, eu simplesmente devolvi. E para lá eu vou também. E agora cabe a mim fazer força para chegar, né? Porque ele já venceu. Irmã, a senhora quer falar alguma coisa? Sim, Não, eu quis dizer o Elizabeth? seguinte: a profecia foi livramento de morte. E que morte? Carnal, né? Foi espiritual. A sua? Ah, achei que fosse a sua. Jesus salvou, foi livramento. E o Senhor nos usou a irmã, disse, ele não quis, eu fiz assim, porque lá na frente, só ele que sabe o futuro. Não foi a morte terrena, né? A morte carnal, foi a Não, espiritual. foi espiritual, que ele foi livre. Aí eu fiquei feliz, foi quando eu entendi, né? Porque Aí aliviou livramento... muito o coração da mãe, hein? É Que verdade. estava naquela Com certeza, na angústia. Né? apreensão, na angústia. Irmã Elaine, como é que foi o dia que a senhora perdeu o seu esposo? A senhora lembra o que é que a senhora tem de imagem desse dia, Ai, do de velório, imagem, do sepultamento? aquele dia parece que foi hoje. Sério? Eu lembro daquele dia como se fosse hoje. Só que hoje eu consigo falar. Durante muito tempo eu não conseguia falar. Como eu disse, né, o processo, o antes do acontecer, na semana, a gente tinha ido no domingo para a igreja, ele já estava sentindo dores, mas ele normalmente tinha porque ele tinha esse beta-talassemia. E no mês ele já tinha feito os exames, estava tudo bem, exceto o fígado, que estava um pouquinho inchado. Mas ele tinha ido ao médico, o médico disse que era normal devido à condição dele. E ele sentindo dores. E eu me lembro que na terça-feira ele acordou com muita dor, muita dor. Nunca vi André tão transtornado de dor. E ele, mozinho, acorda, estou com muita dor. Eu digo, então vamos agora para o hospital. Aí ele disse, eu não vou. E ele era assim. Não, odiava ir para médico durante a madrugada. Eu disse, vamos. Ele disse, não, não vou. Aí deitou do lado, e eu achando que ia ser como outras dores que ele teve. Então, eu deitei do lado dele, eu disse, eu vou te esquentar comigo. Aí ele deitou, eu deitei junto, eu disse, vou te esquentar, você é o teu que vai aquecer a tua dor. E ele, com dor, eu abraçada com ele, achando que a gente ia passar por mais um momento. Ele, com dor, não conseguia dormir. E aí, quando amanheceu, eu disse, vamos para o hospital. Aí ele disse, não. Eu disse, então eu vou me arrumar para ir para o trabalho. E normalmente ele ficava sozinho com os meninos, porque ele estava sem trabalhar, e eu e minha mãe seguia. Aí eu disse, então eu vou para o trabalho. Ele disse, não, então eu vou para o hospital. Eu disse, então vamos. Aí eu avisei no trabalho e a gente foi para o hospital. A gente passou umas 12 horas no hospital. 12 horas. Ele tomou, começou com dipirona, não adiantou, começou com tramal, aí não adiantou, aí voltou para o médico, ele disse, ainda estou sentindo muitas dores. Aí o médico deu para ele dipirona, decadron e toragesic. Eu me lembro, eram 4 seringas daquelas grandes. Aí o enfermeiro disse, você vai tomar tudo isso, você está com tanta dor assim. Ele disse, estou. Eu disse, mozinho, tu vai tomar? Toma não. Aí ele disse, eu vou, que eu estou com muita dor. E tomou. E ele era assim, quando estava com dores, ele tomava muito remédio. Por mais que a gente dissesse que não tomasse, ele tomava. E aí ele tomou muito remédio. E eu disse, e aí, melhorou? Aí ele disse, não. E o médico só tinha feito com ele um exame de sangue, que tinha acusado uma pequena infecção, que eu acho que já era do fígado, porque ele já vinha tomando um paracetamol. Em vez de ele tomar o dipirona, que era o que o médico normalmente passava, ele tomou o paracetamol. E aí,
Ele voltou pro médico e o médico disse, aí, você, a médica, né? Você tá melhor? Ele disse, ainda estou com dores. Ele disse, eu já dei tudo que eu tinha que dar para você. A não ser que eu dê morfina para você. E eu não vou dar toda, porque nem todo mundo aguenta. Aí eu disse, não toma. Não toma. Aí ele disse, eu vou tomar, porque eu estou com muita dor. Eu disse, André, você vai, mas eu não vou ver você morrer. E aquela dor me consumindo, e eu disse, vá, você vai, quando você terminar, você me avisa. Aí ele ficou, aí ele disse, eu vou tomar e vou embora logo. Eu disse, sabia que não ia, né? Aí ele tomou lá, e quando ele terminou de tomar, aí ele mandou mensagem, mozinho, eu vou ficar aqui uns 40 minutos para ver se melhora. Eu disse, tá bem. Aí eu pegava, ele terminou, a gente voltou para o médico, ele disse, olha, qualquer coisa volte, porque seu quadro evolui muito. Meu marido era um milagre do Senhor, ele já passou por inúmeras situações de ir e quase não voltar. Isso desde a infância. A irmã conhece meu esposo desde pequeno e sabe disso. Ele era um milagre vivo. E aí eu voltei para casa, no outro dia ele ainda estava meio mal, não levantava da cama. Eu disse, e aí, amor, bora, vamos voltar? Ele disse, não vou não, não vou não, não vou não. E eu fui trabalhar, deixei ele com os meninos. Quando eu voltei, a gente tinha à noite ensaio para o culto de casais da família. Aí eu disse, estás bem? Ele, não. Só que eu tinha que entregar um documento à irmã. A gente ficou o dia todinho lá, eu, bora, vamos para o hospital. Ele disse, eu não vou, não vou. Só que nesse dia, que era o dia anterior ao falecimento dele, durante o almoço, eu, se tudo almoçasse, ele almocei. Ele deu a comida para os meninos e disse para minha filha que ia falecer. Minha filha não me falou. Eu disse, bora para o hospital. Ele disse, vou não. A gente passou a noite e eu não enxergava. Minha mãe disse, ele estava com um semblante de dor muito forte. Eu disse, eu não percebia. E ele foi para o banheiro, mãe disse que ele gemia de dor. Eu disse, vamos embora, vamos embora. Ele disse, não, eu não quero ir. Eu não quero, me deixe, que eu quero ir. E de noite ele disse, eu quero ir dormir, me deixe dormir. Aí eu disse, menino, o que é que tu tem? Tu tá com muita dor. Tu não é assim. Ele disse, me deixe dormir. Aí eu disse, tá bom, desliguei todas as luzes, botei os meninos para dormir e fui dormir também, né? Já que ele queria dormir. No outro dia eu tinha que trabalhar. E é engraçado, como a irmã falou, me lembrei. Eu saía cedo para trabalhar. Saía umas 10 para as 6, 6 horas. E 5 horas ele levantou para ir ao banheiro e eu fiquei. E aquele negócio de querer ir no posicionamento para ir trabalhar e aquele negócio, fica em casa. Fica em casa. Aí eu disse, eu vou deitar mais um pouquinho. Vou ficar mais um pouquinho. E a hora, uma parte dizia assim, a hora do teu trabalho e a outra parte, fica em casa. Quando deu 6 horas, eu só ouvi. Pá. Aí o André, quando eu vi, ele estava no chão, já com os olhos virados e vomitando. Aí eu tirei foto, pedi socorro à família, pedi para alguém vir, comecei a gritar. Mãe foi chamar, pedir ajuda na rua. Na minha frente tem uma vizinha que ela é técnica em enfermagem, veio ajudar junto com o vizinho. Aí levantaram ele e botaram na cama. Quando levantaram ele, que botaram na cama, a gente estava deste lado. Eu vi quando ele estava já com os olhos virados, mas nesse momento o olho dele voltou ao normal, aquele castanho bem claro dele. Ele olhou para o lado e fez assim, com uma cara de espanto. E quando botaram ele, já voltou ao estado que ele estava. Aí eu disse, ele viu alguma coisa. E eu disse, Jesus, venha cá. Jesus, venha cá, venha cá, venha cá. Eu disse, amor, não vai. Não me deixa sozinha. Aí ele começou a chorar. Aí ele, tira ela daqui, porque ela vai deixar ele mais nervoso. Eu me lembro que eu me joguei no quarto da minha filha. Aí disse, Deus, tu dissesse que era meu amigo e não me deixava em nenhum momento. Cadê o Senhor agora, quando eu mais preciso do Senhor? Stephanie, tão claro como eu falo contigo nessa noite. Eu ouvi o Senhor me dizendo, eu estou num alto e sublime trono. Não perdi o controle de nada. Eu entendi que era a vontade de Deus na vida dele e eu não ia ganhar aquela batalha. Não ia. E eu orava, eu disse, Senhor, Tu és o dono da vida, Tu ressuscita quem Tu queres. E aí, ele teve a primeira parada, e eu, em oração, e batia e voltava, desmaiei Nunca tinha desmaiado na vida. Nunca tinha. Desmaiei no meio do corredor.
Aí falaram, volta, 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 porque a gente não tem como socorrer 2 e eu não me deixe desmaiar, Jesus, não me deixe morrer. Não me deixe aqui. E os meus filhos foram ver o pai depois da segunda parada cardíaca. E eu me lembro da cena deles olhando para ele e eu olhando. E eu disse, papai, foi para a glória. Aí a Helena foi embora com a família, né? E eu, na oração, 2 horas depois, o SAMU chega. Aí foram ver ele, botaram ele no chão e viram tudo, ver como é que ele estava a situação. Porque quando ele teve a segunda parada, tiraram da cama, botaram no chão para tentar fazer a ressurreição. E eu dizia, quando botaram ele na cama da primeira vez, eu disse, não faça isso. Porque eu sei que fazer massagem cardíaca em cima de uma cama não vale de nada. Porque meu cunhado passou por essa situação. E eu disse, não faça isso. Bote ele no chão e faça massagem cardíaca. E não vire ele para frente, porque eu sei que ele vai broncoaspirar e vai falecer. Aí, só que tinha uma técnica, né? Eu sou professora de geografia. E eu disse, quem quer escutar mim? Ninguém ia escutar. Porque quando eu vi cair, eu tentei levantar. Da primeira vez não consegui. Então eu virei ele de lado para que ele não broncoaspirasse. E aí eu virei ele de lado e fui chamar socorro. Aí quando fizeram isso, depois ele teve a segunda parada, botaram no chão, ele não ressuscitou. Eu disse, ele faleceu, não foi? Não, ele está vivo. Eu disse, ele faleceu, que eu sei. Aí me deram a aliança, que eu ainda uso. E aí o VAMO veio, aí fez tudo. Eu disse, faça uma ressurreição cardíaca nele. Faça a broncoaspiração. Aí ele disse para mim, se eu fizer seu esposo voltar, ele vai vegetar em cima de uma cama. Você quer isso? Eu disse, eu quero meu marido. Faça ele voltar. Ele disse, conforme-se que ele faleceu. Conforme-se. Aí, você que precisa de ajuda. Aí me pegou, me levou lá embaixo, foi medir meus batimentos cardíacos, estava 187. Aí ele disse, você vai ter uma parada. Eu disse, eu não vou ter uma parada não, porque no meu dia não chegou. Ele disse, a gente vai levar você. Eu disse, você não vai me levar. A desgraça já foi feita. E o quanto eu precisava de vocês não chegaram. Pode partir. Pode partir. E seus filhos? Eu disse, eu cuido deles. O que vocês podiam fazer, já fizeram. Aí ele, a senhora que sabe. Eu digo, eu sei, eu sou de maior. Eles foram e eu corri para o quarto onde estava meu marido e comecei a fazer respiração boca a boca nele. Só que Ainda na tentativa, né, de fazer qualquer coisa. até aquele caixão fechar foi batalha. Irmã, eu sou pequenininha, sou magrinha, mas se eu tenho joelho, minha filha, eu vou até onde dá. E ali eu tentei fazer respiração, só que ele, como o fígado dele lacerou, ele começou a botar para fora sangue com tudo, e o sangue do fígado é um sangue castanho, é diferente. E eu só ouvia blu, 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 porque ele já tinha broncoaspirado, né? E aí eu me joguei em cima dele e disse, Jesus, faça ele voltar, Jesus, faça ele voltar, faça ele voltar, faça ele voltar. E aquele silêncio. E o Senhor, minha irmã Stefania, era como se eu visse o Senhor de cima contemplando. Era como, não sei se a senhora sabe, como se tem alguém lhe observando. E eu disse, Senhor, faça ele voltar, Senhor, faça ele voltar, faça ele voltar. Tu és Deus de vida, tu pode fazer o que tu quiser aqui dentro. E eu orava, e nada. Eu fui pro joelho, eu fiquei ao lado da cama e disse, Senhor, faz, tu faz de novo, tu podes fazer milagres e maravilhas. E eu vi, porque tem a minha cama e tem uma janela. Aí daqui a pouco da janela veio um vento, um cheiro forte de rosa. E aí uma amiga me disse, Elaine, levanta. Eu disse, eu estou orando, agora a senhora está sentindo, que é a irmã Marta. Esse cheiro, ela, que cheiro? Eu disse, cheiro de flor. Aí ela disse, ele partiu. Eu disse, eu senti que o Senhor está me dizendo agora que não vai fazer voltar, que é dele. E aí eu disse, fui lá para baixo, o meu pastor veio, o pastor Edson e a irmã Jarilene, só tenho gratidão, são 2 pais incríveis que eu tenho, que no momento da minha dificuldade foram comigo, e você descobre que você precisa de amigos fiéis e que lhe protejam, porque nesse momento você fica muito vulnerável. E eles me protegeram, meus amigos me protegeram. E é uma coisa que eu
gostaria de dizer que, no momento da fragilidade de alguém, às vezes o silêncio é poesia. Mas vale um abraço sincero, não de pena, mas de estou com você, conte com minhas orações, do que coitadinha. Eu não sou coitadinha. Então, abrace a pessoa com sinceridade. Diga que está com ela a todo momento. Entende? Do que coisas de tipo, Deus levou, mas você vai ter um novo marido. Deus levou, mas Deus pode conseguir alguém melhor. Nesse momento, a palavra de Deus mesmo diz, né? Como maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo, ou como também a palavra de Deus também diz, até um asno calado é visto como sábio, e o que cerra os lábios visto como quem tem entendimento. Então, às vezes, é melhor o silêncio do que na multidão das palavras há muito erro. E aí eles me protegeram muito, e aí meu sogro veio, foi tomar conta das coisas, como pareceu bem a ele. E quando o caixão veio, que disseram, meu pastor disse assim, coloca lá, vá para a cozinha para você não ver. Eu disse, mas eu quero ver. Ele disse, não veja. Ele subiu, foi ajudar a botar o corpo do meu marido. E eu disse, eu quero ver, eu quero ver. Ficou na igreja? Ficou na sua casa? Não, ele faleceu, eles levaram o corpo para fazer os preparativos. Sim. Aí meu pastor subiu, foi ajudar, e eu fiquei com a irmã Jarilene e minha amiga Marta. E aí eu me lembro que eu naquela ansiedade, tipo, vai levar meu marido. E eu não queria que levasse. Aí eu só escutei um bum. Quando eu escutei o bum, o cérebro, né? Eu disse, meu marido tá naquele caixão. Eu só gritei, meu marido! Aí, buf, desmaiei de novo. Aí, quando eu acordei, já foi com a irmã Jarilene. Ela tinha pedido um lençol para me cobrir, né? E alguém me tornando, que era o marido da prima do meu esposo, Saulo, nos ajudando. Aí, depois foi o velório e eu passei a noite, não dormia, e orando, e orando, e orando, e orando. E fui para aquele velório. E meu marido estava sereno, tranquilo, lindo como sempre. Com aquele aspecto dele, coloquei a roupa... Muito jovem, tinha quantos anos? Irmão? 43. Muito jovem. Uma roupa que ele amava, coloquei a roupa que ele amava, a roupa dentro, tudo que ele mais gostava. E fui, deixei ele lá, naquele caixão e ainda em oração. E parece que você está vivendo um sonho, que a qualquer momento você vai acordar. E as pessoas, Elaine, está calma. E eu não tinha tomado absolutamente nada. Simplesmente parecia que eu estava pisando em nuvem. Quem me conhecia dizia, ela não está nem aqui. Olha, irmã Stephanie, tem gente que falou comigo, que disse que estava lá, que eu nem lembro. Nem lembro. Que me abraçou, disse, Elaine, eu falei contigo, eu te abracei. Eu disse, eu não lembro. Não lembro. Eu lembro que eu levei meus filhos e disse assim, papai está indo para a glória, se despeça do seu pai. E aí eu beijei meu esposo, o pastor me chamou para dar uma palavra, e eu disse que foi na encruzilhada onde era a igreja que ele amava a encruzilhada. Eu disse, aqui eu casei, aqui eu apresentei meus filhos, aqui a gente foi consagrado para obras, porque a gente trabalhou em união, a gente trabalhou na escola dominical, ele foi promotor de missões, eu promotor de culto jovem, a gente trabalhou em obras, a gente trabalhou em tudo. E ali na encruzilhada a gente foi consagrado. Inclusive para apoiar o nosso pastor, como casal apoio, né? E eu disse, agora eu devolvo. Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. E quando eu estava orando em cima do meu esposo, eu ouvi um hino que eu cantei no velório dele, que é assim: se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sentir, ó, seja onde for, tu me fazes saber
talvez você possa perguntar, como é que você é feliz naquele momento? Ser e estar são coisas diferentes. Eu poderia estar triste, porque eu perdi meu marido. Mas eu sou feliz porque eu não tenho um Deus que cuida de mim. Então, é coisa bem diferente. Totalmente diferente. Então, eu não perdi para o mundo. Eu Glória a perdi Deus. para o Senhor. Eu devolvi o que Ele me deu. Eu tenho uma trajetória de 15 anos. Né? 10 anos e 11 meses quase de casamento. E a gente tinha feito as bodas da gente. Foi. A gente fez as bodas de 10 anos. E eu louvo a Deus pela oportunidade. E ele era meu marido sem igual. Sem igual. E o devolver ali, eu digo, aquele púlpito da encruzilhada tem muita história com a gente. E o devolver naquele lugar, com honras, com o nosso pastor presidente, que inclusive ele disse, eu fiz o casamento e não imaginava fazer o velório. Né? Ele fez o meu casamento, nos uniu e nos separou. E tem um peso grande. Mas Deus, ele cuida. Deus, ele cuida. Como a palavra dele diz, lá nos Salmos, né? Salmo 69, o verso 5, ele diz assim, Pai dos órfãos e juiz de viúvas e Deus no seu lugar santo. Ele justifica. Às vezes a gente não precisa falar, sabe? Deus, ele, quando a gente se cala, ele fala por mim, por você. Não precisa dar muitas explicações, porque às vezes as pessoas querem explicações demais do porquê e como vai ser, do que você tem que fazer e de como vai ser até ali, porque eu sou viúva de 36 anos, fiquei viúva aos 35, tenho 2 filhos e como vai ser? Deus, ele fala por mim. 4 meses depois que o meu esposo faleceu, eu fui chamada para um concurso. Foi mesmo. Eu fiz o concurso do Estado. E muita gente dizia para mim, você não vai conseguir. Você perdeu esse concurso porque ele estava próximo a homologar. Mas eu sei quem tinha me prometido. O Glória a Senhor Deus. tinha dito para mim, faça e faça no lugar X, que era onde ele tinha me prometido, que eu iria retornar como concursada. E eu disse, eu creio no Deus que eu sirvo. Mas passou das vagas, eu disse, mas eu creio no Deus em que eu sirvo. E eu fiz, eu fui chamada, assumi o concurso, fui chamada para uma instituição privada, uma das melhores aqui de Pernambuco. Meus filhos estudam lá, Deus, ele cuida. Deus, Era ele isso que eu queria cuida. perguntar para vocês. Como é que tem sido essa experiência após esse sofrimento? O que é que vocês têm aprendido nessa caminhada cristã de intimidade com Deus, de provisão? Um dos testemunhos é esse, né, irmã? ele Vocês cuida. querem mais? Eu digo Tá. a senhora que ele cuida do psicológico, É. do emocional. Até hoje eu tenho resolvido coisas do meu esposo, porque o luto, você sofre pela perda da pessoa, você sofre pelo que você tem que resolver, né? Porque a partir do momento que você perde uma pessoa, aquela pessoa que você perdeu, com ela vai uma parte sua. Porque eu creio que a irmã concorda comigo, que a pessoa que ela era quando estava com o filho vivo e a pessoa que ela é agora são pessoas diferentes. É um divisor de águas, o antes dele e o depois. Sim. Tudo que eu quero assim, Microfone. tudo que eu quero, por exemplo, recordar a data, o dia, quando é que foi? Aí eu disse, foi antes de 2010 ou foi depois? Fica assim, que antes ele ainda estava vivo, depois não mais. Como é que fica a intimidade, né? Falando agora da questão espiritual. Vocês passaram, assim como o Jó, depois de toda essa situação, a conhecer Deus mais de perto? Sim, Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? sim. Fala, Elaine. Fala, senhora. Você não estava falando? Vai, Elaine, fala. Eu falei. Eu sempre tive uma intimidade muito grande com o Senhor, desde que eu, assim, me converti. Mas ficar para outro momento falar sobre a minha conversão, né? Porque eu passei por diversas religiões. Muito, foi. Umbanda, espiritismo, Setionoe, catolicismo. Visitei muito. E o Senhor me tirou com mão forte e braço estendido.
Isso desde a infância. E quando, para ter ideia, quando eu fui aceitar Jesus, eu estava na igreja católica e eu estava rezando aos pés de um santo e eu escutei a voz do Senhor dizendo assim para mim: me procura que aí não é o teu lugar. E eu olhei assim, não tinha ninguém à minha volta e aquela voz ecoava dentro de mim. E eu virei, eu tinha 11 anos. Eu disse: mãe, Deus me disse que aqui não é o meu lugar, que não é. E aí, mãe, eu disse: tu vai como? Eu disse: eu não sei onde é. E saí procurando Deus nas mais diversas religiões, até que eu encontrei na congregacional, que minha prima fazia parte. E aí eu peguei, fui, entrei. E quando eu entrei, aquela mesma voz assim: você me encontrou. Aí eu levantei a mão e disse: eu quero Jesus. Só que minha mãe não permitiu, porque a igreja era lá longe. Minha prima depois saiu do evangelho. Eu disse: Deus, e agora que eu te conheço? Eu não quero ficar sem. É verdade. Não quero, me mostre um lugar. Aí uma família veio do Ceará morar na rua próxima e elas faziam parte da Assembleia de Deus Encruzilhada. E eu disse: me leva para lá, me leva para lá, eu quero ir para lá, eu quero conhecer. Aí a minha amiga: vamos marcar um dia, porque o pai dela era um pouco difícil. E até que chegou o dia. E quando chegou o dia, quando terminou o convite, eu digo: eu quero. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, e até hoje. Glória a Então, eu Deus. passei momentos muito difíceis, porque eu era sozinha na minha casa. E eu me lembro que quando eu era pequena, minha avó fazia os trabalhos dela e nos dias o que eles chamam de santo não iam quando eu estava. Aí passei um período sem ir e momentos sozinha também na minha vida. Mas eu digo à senhora, quando eu achava que estava só, não estava. Me lembro, eu acho que eu tinha uns 13 anos, eu estava passando por um momento muito difícil em todos os âmbitos, escolar, na família. E eu dobrei meu joelho, botava uma cadeira assim e dizia: Jesus, senta aqui comigo, vamos conversar. Pequena, Intimidade, ousada. né? Intimidade. Eu disse: senta aqui comigo que eu vou conversar Intimidade. contigo. E eu sentava, eu ficava num quarto sozinha, minha mãe ficava em outro. Esse dia eu me lembro como hoje. E eu sentava: se senta aqui comigo, Jesus, e fui contando: Deus, está doendo aqui, está doendo. Daqui a pouco, irmã Stephanie, minha mão não estava mais na cadeira. Minha cabeça se levantou e eu senti uma mão passando assim, dizendo: estou aqui com você, minha filha, eu não te deixo. Glória a Deus. Pergunta se eu consegui abrir o olho. Fiquei com medo. E eu não abri o olho, só fiquei ali, sentadinha. E depois foi embora e eu saí do quarto correndo. Aí, manhã, Elaine, eu digo: foi. Ela disse: quem estava com você no quarto? Eu ouvi. Eu disse: tu ouviu, mãe? Ela disse: eu ouvi. Alguém estava com você no quarto, falando com você que não estava com você sozinho. Então, esse Deus é o Deus que eu conheço. Eu digo, eu chego pertinho dele e sinto o cheirinho dele. Então, ele é meu amigo pessoal, ele é meu marido, como por diversas situações. Senhor, eu estou sozinha aqui com 2 filhos. Eu sou o teu marido, eu sou o pai dos teus filhos. E Glória a ele Deus. cuida e cuida muito bem. Ele cuida do financeiro, ele cuida do emocional, ele cuida dos meus filhos, da criação dos meus filhos. Ele me ensina como fazer e como lidar. Ele me ensina o que falar e quando precisa calar, porque silêncio também é resposta. Glória a Deus. Então, esse é o Deus que eu sirvo, que provê muito em todos os âmbitos. Na escola dos meus filhos, ele proveu. Na minha vida financeira, ele proveu. Glória a Deus. Entendeu? No meu emocional, ele me proveu, porque fazem 11 meses. E como uma pessoa disse para mim: eu imaginava que você ia estar destruída agora com a mão na cabeça. Que acabou-se a Elaine. Mas eu vejo que você engana, que você é pequenininha, mas é valente. Eu digo: eu valente? Não, valente é quem habita em mim. Glória a Porque Deus. eu estou em pé, porque ele me sustenta. Então, a Elaine que vivia com o irmão André, uma parte dela não está. Mas agora, a Elaine que está é uma Elaine cujo o marido é Deus. E irmã Stephanie, quando ele diz que cuida, ai de quem toca. Porque eu já vivenciei momentos de situações que pessoas vieram falar depois do meu marido achar que poderia, né, fazer e acontecer, e eu não falei. Eu disse: quem vai falar por mim é o meu marido. Glória a E ele Deus. falou, e agiu e age, e eu vejo o cuidado do Senhor. Ele é terrível. A Aleluia. Bíblia diz que ele é terrível.
Eu posso deixar um versículo? Pode, irmã Esse versículo Luzinete. sempre eu leio quando eu testifico, né, na igreja. Sim. É sobre a esperança. Sim. A Bíblia diz, é Provérbios, né? 32:14, a parte B, quando ele diz: mas o justo, ainda morrendo, ele tem esperança. Morreu, mas a esperança fica com a gente, de ver um dia, de tudo isso vai passar, né? A esperança, tem um ditado aí, que é a última que morre. Para a gente, não, ela é eterna, porque é em Cristo, e Cristo é eterno, né? E é assim. Estou vivendo, lembra muito dele. Eu posso ainda contar uma coisinha? Pode. Uma coisinha. Os meninos estão ali, doidinhos. Posso uma coisinha? Uma coisinha rapidinho. Bem rapidinho. Eu fiquei 9 anos orando para Deus me dizer como foi o último dia dele. Porque ele não estava em casa, né? Foi um domingo. Aí um dia eu estava em casa, uma quinta-feira, e chegou alguém me chamando no portão. Venha cá, dona Luzinete, venha cá. Meu Deus, o que foi? Aí saí, aconteceu alguma coisa com sua mãe. Eu falei para a senhora, não, não, não. Aí tinha uma moça junto dela, ela disse, a senhora lembra de mim? Eu disse, não. Eu sou amiga de Edésio. Fui amiga dele. Esse foi, né? Porque eles... Eu digo, entra. Aí peguei, abri o portão, elas entraram. Essa menina, é uma moça, me abraçou com tanta força, ela me cheirou tanto, chorando, 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 lembrando dele. Ela foi lá em casa só para dizer o que foi que aconteceu no domingo. Eu não orei. Ela botaram para chorar quando eu contei. Disse, olha, vocês são resposta de oração. 9 anos eu orei para saber o que aconteceu com ele no domingo. Como é que ele passou o domingo? Ela olhou para mim e disse, eu acho que ele estava em depressão. Eu disse, por quê? Porque ele trancou-se, ele estava numa chácara. Tinha mais, né? Tinha 3 moços, não sei quantos. Ele ficou trancado dentro do quarto. O dia todo. A senhora conhece seu filho, sabe aquele bocão que ele era. E onde ele estava, a gente não tinha sossego, porque ele ria, ele brincava, ele tirava. Daquele jeito, não deixava ninguém quieto. E a gente bateu na porta. Désio, vem almoçar, a gente já fez almoço, já fez não sei o quê. Ele não respondeu. Depois, ele abriu a porta, não deu uma palavra com ninguém. Almoçou, entrou no quarto e fechou a porta. E na hora de sair, eram 5 da tarde, elas disseram, a gente já vai, não sei o que, pegar um barco, e tinha a história de um barco para atravessar para Pau Amarelo. E ele não respondeu. Eu tenho certeza, ele sozinho, como ele quis ficar naquele, Deus teve algum encontro com ele. Porque Deus é fiel. Ninguém me disse, eu não vi, mas o que eu conheço de Deus, o que nós conhecemos, é que ele não mente. A característica dele, fidelidade, só existe ele. Fiel, como ele é, só ele. Ele é único, é ímpar. Amém? E são experiências assim que ficaram na minha vida. E hoje eu posso, quem principalmente trabalha com escola dominical, que eu trabalho lá perto de mim, lá em Olinda, né? Eu estou lá na escola dominical. Então chega uma irmã, ore pelo meu filho. Eu mais ou menos eu entendo. Eu não entendo de tudo. Mas mais ou menos, a gente vai Por orar. passar por essa situação, você Isso, a gente tem uma experiência. Né, para saber lidar, Uma experiência para falar como ajudar, agir. como abraçar. Muita gente. Não está. Eu imagino. Para o luto. O luto. Principalmente nós que somos evangélicos, que temos intimidade com Deus, a gente está preparado para vencer. Você A vai, perder, não. o receba a chave, o receba a bênção, Deus está com você, Deus está preparado. E eu achei muito interessante porque a senhora falou que Deus falava com a senhora e a senhora não conectou, né? Apesar de todos Deus não esses deixou. sinais, Deus não deixou. ela se conectar. Que aí eu sofri muito mais. Com certeza. Foi uma Deus é parte lindo, enorme, Deus é lindo. Deus sabe trabalhar. Né? Trabalha direitinho. Ou seja, muitas pessoas podem ser pegas totalmente de surpresa, né, com essa situação. E como ajudar, como apoiar também é muito importante. Para nós, igreja, ajudarmos o outro. É verdade. E um dia Deus, é- ele fala, viu, irmã Stephanie?
Quando você tem uma intimidade com Deus, ele não deixa você iludido. Sem Você saber. pode não entender no momento, mas depois ele revela a você que falou. Como ele disse, eu avisei a você. Você não entendeu. Entende? Um certo ciclo de oração, eu estava dando uma palavra, depois da oração que termina às 2 horas, eu levantei a igreja e comecei a falar sobre a sua bênção, toda a coisa assim. Aí eu tinha um irmão que não perdia ciclo de oração, toda quinta ele estava lá. Eu não vou dizer o nome dele aqui, mas na hora eu disse, irmão fulano, eu tenho certeza que qualquer dia desses, a minha bênção vai entrar por essa porta. Quando eu terminei de dizer, ele entrou. Foi uma coisa tão linda de Deus. Ele entrou e se ajoelhou. Botar um cafezinho Aí aqui, levantei que a gente já a tá igreja. terminando, viu, irmão Everton? Levantei a igreja em oração, pedi para as irmãs da comissão ficarem mais perto dele e oraram por ele. O que é que ele foi fazer ali? Ele não me contou. Era uma coisa entre Deus e ele. Existe mistério da pessoa com Deus. Você não posso, eu não É posso verdade. contar, nem você também, nem pode tudo me contar, nem a Elaine. Ela disse, contou o que podia dizer. Isso. Porque é intimidade, já está dizendo o nome, intimidade é entre duas pessoas. Não é entre 50, 100. É isso? Deu para entender? Ai, que bênção Ô, o programa de Glória! hoje. Vou pedir para David gravar aí, porque a gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores de hoje. Eu quero agradecer pelos patrocinadores de hoje, a Loki Podcast, que oferece esse cenário, esse estúdio tão confortável para a gente, a Flore, que preparou buquês lindos aqui, o Dia dos Tá Namorados lindo está isso. chegando, né? E a gente não tem a gente namorado, ficou né? hoje aqui, a gente Você tá ficou me hoje entendendo. aqui Ele vai com querer esse falar patrocínio do dos nosso céus, né, que Deus mandou mesmo pra gente. E se você não sabe, por exemplo, aí o que fazer no aniversário de alguém especial ou até no Dia dos Namorados que está chegando, fica essa dica de presente, tá? Esse presente aqui da Flore é da irmã Elaine. A senhora gosta, irmã Elaine? Presente para a senhora, para obrigada. aquecer aí o seu coração. Quando a gente não sabe o que fazer, o que dá, com certeza, da Flores é muito gentil, não é? Sempre é. É chique. As mulheres amam. É um presente delicado. Quem lhe disse que né? eu gosto de verde? A caixa é Sério? Foi Jesus. É verdade. Olha que lindo. Esse E me aqui é lembra da senhora, muito- viu, irmã Obrigada. Lembra muito o Luzinete? buquê do meu casamento, que foi bem assim. Lembra o buquê? Ai, que legal. Nessa Fico mesma muito história. feliz. Tem um número, né? Tem o contato, tem o Instagram que a gente vai deixar aqui em collab no Heroes, né? E como é uma loja nova, os preços são super diferenciados, né? Então você com certeza não vai encontrar concorrente com esse preço, com essa delicadeza. Se puder botar assim pra frente, para o David filmar. Ai, como vocês ficaram lindas com essas flores. Deixa eu pegar a minha também, que eles mandaram pra mim. Eita, caiu isso. Esqueci. O meu tá aqui, ó. Linda. Nesse vasinho bem delicado. E eu vou levar para minha casa. É muito bom, gente. Tá em casa, né? Com flores assim, naturais. É outro nível. E a Flore tem várias aí opções, pacotes, arranjo, caixa, tudo que você pensar aí de presente, a Flore faz, viu? Tem uma equipe aí bem preparada e tá aqui em Recife, bem pertinho da gente. Obrigada também, tia Neide, por essas delícias que a senhora preparou pra gente. Minha tia mora fora do país, então quando ela tá aqui no Brasil, a gente vai mais na casa da minha avó. Porque toda vez que a gente chega lá, tem esse banquete assim, e a gente reúne a família, passa lá a madrugada na casa de vó, tomando um cappuccino com essas delícias aqui que a gente vai comer agora, viu? Porque durante o programa a gente fez chorar, sentir a presença de Deus, né? E eu já quero encerrar o episódio de hoje agradecendo a você pela audiência, né? Se alguém que você conhece está passando por algum momento delicado aí da vida, eu te direciono, né, a ser um evangelista aqui no YouTube. Encaminha esse programa para essa pessoa. Acho que é uma maneira delicada, né? Delicada de você ajudar. E falar de sofrimento é desafiador para nós humanos, né? Porque ninguém quer sofrer. Mas nós sabemos que o sofrimento é, sim,
uma oportunidade de Deus nos mostrar o seu poder, a sua paternidade, a sua glória. É um tempo de milagres, é um tempo de crescimento, é um tempo de cuidado. Então, esse programa, ele não foi à toa. Tenho certeza que vai abençoar muitas vidas que até vão assistir num futuro, né? Talvez não esteja hoje né, passando por algum sofrimento em específico, mas a vida cristã tem sim seus desafios e talvez você precise dele amanhã. Muito obrigada pela sua audiência. Próximo episódio, já vou dar um spoiler. Agendei com 2 mulheres de Deus que vão vir aí do interior do estado para falar sobre o tema Mulheres da Palavra. Não sei você, mas eu estou querendo muito, precisando muito desse tema, porque nós mulheres somos chamadas pelo Senhor para conhecer a palavra de Deus profundamente, né? Esse chamado não é só para os homens, mas para nós mulheres, né? Então Deus conta conosco. Nossos filhos precisam de uma mãe que conhece a palavra, né? Nos trabalhos da igreja a gente também sente essa necessidade e no dia a dia é a palavra de Deus que tem que nos sustentar. Então que nós possamos ser mulheres da palavra, que tem aquela intimidade, aquele tempo ali para estar mastigando, né, a palavra do Senhor. Vai ser um tema também incrível. Você não pode perder. Continue orando pelo Missão Mãe. Tenha um ótimo dia, ótima noite. Não sei onde você está assistindo. Muito obrigada por todos os comentários. Eu estava lendo os comentários do último programa que a gente teve. Foi muito bom ter feedback de vocês. Alguns no privado do Instagram, né? Eu percebo que lá vocês se abrem mais. E que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada, equipe. Obrigada, David, que foi nosso Storymaker de hoje. Obrigada a todos vocês. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Vamos cantar? Aquele hino de novo. O de Elian. Nada. Nada está perdido. Deus está contigo, em silêncio Ele agindo está. Olha para Cristo, Ele é invencível, servo seu só faz triunfar. Ele é Deus. Outro igual não há. Por que então temer? Pode se aquietar. Tu és servo do Deus que é fiel, Pode até o inferno se levantar. Pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Foi bom.